Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje eu vou trazer um atendimento que a gente fez ontem aqui. Na realidade, o Leonardo que fez esse atendimento, inclusive ele está aqui com a gente. Tudo bem, Leonardo? E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Beleza? Tá pronto? Tamo pronto, vamos lá. Bom, o atendimento foi o seguinte: o Leonardo ele foi chamado para fazer o serviço em um cliente que a gente tem. Tá, Cliente antigo já, né? cliente bem antigo, a gente já fez. Ele é cliente mais de máquina de lavar. Não, já fez, já Já fez. A fez gente já geladeira fez também? Refrigeração? geladeira, o freezer dele. Mas já tem muito tempo, né, que a É um gente cliente trabalha para bem ele. antigo. Uns 15 anos, mais ou menos. É. E inclusive fizemos já o mecanismo dessa máquina, certo? E recentemente ele chamou a gente para fazer um. A máquina parou, não estava centrifugando, certo? Estava embolando a roupa, não é? Tava. Só o agitador, né? Girando É. e embolando a roupa. Certo, o atuador não estava funcionando. Só que ele não sabe, né? Ele falou, a geladeira não está, a máquina não está funcionando. Bom, aí você está pensando agora, não, então esse vídeo não é para mim, é porque eu não mexo com máquina. Se você não mexe, devia mexer. Mas esse vídeo é para você, sim, é para todo mundo que mexe com assistência técnica. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai falar de cobrança. Pô, você vai entender, tá legal? Vamos direto já para o assunto? Então esse vídeo vai servir para todo mundo. Eu vou querer sua opinião também nos comentários, beleza? Vamos falar já do grupo de WhatsApp? Vamos falar então, antes da gente entrar no vídeo de hoje, quero te convidar então, quer participar de um grupo de ofertas no WhatsApp? Ofertas de ferramentas de refrigeração, máquina de lavar, não só ferramentas, ferramentas elétricas, a gente tem colocado alguma coisa também. É, insumos, tá bom? A gente tem colocado nesse grupo de ofertas e a gente costuma colocar um cupom de desconto, tá certo? A gente está com uma parceria com o Mercado Livre, então de segunda a sexta, todo dia de manhã a gente está colocando essas ofertas, coloca o cupom e tem muita gente aproveitando, comprando aí ferramentas baratas, tá bom? Quer aproveitar também? Link do grupo na descrição, tá bom? É só clicar no link que você já entra no grupo e assim que entrarem os cupons que o Mercado Livre está disponibilizando, eu coloco, tem valido muito a pena. Até eu tenho aproveitado. Tenho usado esses cupons aí para comprar alguma coisinha que está faltando aqui na minha assistência, beleza? Link na descrição. Ó, já é o segundo grupo. O primeiro já atingiu o limite máximo Não e a cabe gente mais ninguém, não né? cabe mais ninguém. Já começamos o segundo, tá bom? Vem para esse grupo, vale bastante a pena. Ok? Bom, vamos para o assunto de hoje, então. Deixa eu entrar aqui, colocar aqui a tela do meu computador. Ó, a postagem foi essa daqui que a gente fez, tá bom? É a marca. Como que é o nome dele mesmo? Seu João, não é? Esse João. O dono Uma da Electrolux. é o Electrolux, É. correto. E aí o Leonardo fez essa postagem aqui, ó. Qual valor você cobraria para consertar? Ali eu tô segurando um fiozinho ali na mão, né? Isso, é só um fiozinho quebrado. Do atuador. O fio do atuador quebrado, tá certo? Por isso a máquina não centrifugava. Aí ele colocou essa postagem com essa frase: qual valor você cobraria para consertar? Gerou bastante Aí comentário, né? gerou um monte de comentários e aí veio a ideia para a gente de perguntar para você, tá certo? Fazer esse vídeo com as principais respostas que fizeram. Beleza? Bom, vamos entrar agora. Já preparei aqui, ó, pedi para o chat GPT escolher as principais respostas que o pessoal Fez, né? fez. Comentou lá no nosso Facebook. Deixa eu só aumentar aqui para deixar bem grande aqui para ficar fácil de você ler. Tá bom? Opa! Eu acho que não tão grande, porque senão vai ficar coberto. Eu acho que aqui tá legal. Beleza. Ó, então, pedi para o chat GPT escolher as principais perguntas, separar em categorias, tá legal? E ele conseguiu aqui 5 categorias. Primeira categoria, não cobro ou cobro só a visita, por uma questão de honestidade e para gerar cliente. Segunda categoria,
cobra um valor mínimo de mão de obra. Então, a pessoa estabelece um valor mínimo de mão de obra e aquele é o piso. Então, abaixo daquilo ele não cobra. Bom, eu não vou dizer agora, só vou dizer no final qual que eu acho a melhor opção, como é que eu trabalho. Terceira categoria, cobro pelo conhecimento, não pela facilidade. Também, todas as respostas que a gente vai ver aqui fazem sentido. Agora, cada um vai ter que escolher a forma que você trabalha, tá bom? Quarto lugar, cobro mais porque faço a revisão completa e dou garantia. É uma boa aí. A gente vai conversar sobre tudo isso daí, tá bom? E o quinto, não, é só um fio. O correto é trocar o chicote, certo? Avaliar o risco. Beleza, agora a gente vai ver cada uma dessas opções aqui, individualmente. O Leonardo vai participar por aqui. E no final, cada um de nós aqui, talvez a minha opinião não seja a dele, talvez a dele não seja a minha. E no final a gente vai chegar aqui a uma conclusão. Beleza? Vamos para a primeira categoria. Vamos lá. Então a gente separou aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 respostas que se encaixaram na primeira categoria. Não cobrar ou cobrar só a visita. O foco em honestidade e fidelização. Vamos ver por quê. Ó, o Diogo Miguel, então essa galera que comentou lá no Facebook, tá bom? Inclusive, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, tá bom? Isso aí. Porque de vez em quando a gente coloca um conteúdo diferente. O conteúdo do YouTube é um, conteúdo do Facebook, do Instagram é outro. Então vai, Diogo Miguel, ele colocou aqui, ó, somente visita, dependendo da condição do cliente. Automaticamente ganha mais um cliente. Dependendo da condição do cliente. Que ele quis dizer, será financeira? Eu acho que sim. Às vezes você chega na casa do cliente, você percebe se é um cliente assim mais que não tem a condição financeira muito boa, certo? Então é isso que eu entendi aqui sobre a resposta do Diogo Miguel. E ele diz que fazendo isso, cobrando somente a visita, ele ganha mais um cliente, né? Ele tem a chance de ganhar mais um cliente. O cliente acha legal, né? Ter cobrado sua visita e passa a chamar ele, né, considerando ele honesto. O Paulo Francisco, José Pedro Batista, ele cobra R$70 pelo deslocamento e pela mão de obra nada. E você acaba ganhando o cliente. Então ele vai com a mesma filosofia. É que ele cobra R$70. Tá bom? Coloca aí nos comentários quanto é que você cobra a taxa de visita. Tá certo? Eu já digo, né, que a gente cobra de acordo com a distância. Se for muito perto, é um valor, se for mais longe, certo? A gente tem muito cliente, por exemplo, em shopping center, que você é obrigado a deixar o carro no estacionamento. Aí já é outro valor. Aí já é outro valor, porque você tem que pagar estacionamento, tá? Então, coloca no comentário qual é o valor médio aí da sua taxa de visita, tá bom? Hoje é dia de vocês participarem bastante, tá? E depois vocês escolherem e também falar a maneira que vocês gostam de trabalhar. O Paulo Francisco, ele disse só a visita. Tá legal? Ele não colocou quanto que é a taxa de visita. Ó, Maquilavar Nice. R$70 ele cobra também. R$70 do deslocamento e só. Ezequiel Guilherme. Só meu deslocamento, R$60 a R$100, dependendo da distância. Ok, então é mais ou menos, certo? A gente trabalha com deslocamento dessa forma. Na realidade, meu deslocamento mínimo aqui, na rua de trás, por exemplo, é R$50. Tá certo? Se for um pouco mais longe, 100 e por aí afora, tá? Depende bastante. Bom, vamos falar aqui o que o ChatGPT ele colocou aqui para mim. O ponto forte para debater, para a gente criar aqui o nosso debate. Fidelização, indicação e gentileza. Então, será que vale a pena, então, você cobrar pouco, prevendo que lá no futuro você vai fidelizar esse cliente, porque ele vai ficar contente que você cobrou barato, certo? Cobrou só a visita mesmo, e ele vai te chamar outras vezes. É para a gente pensar se isso vai acontecer.
E o ponto fraco é a questão da sustentabilidade do negócio, porque afinal de contas, você tem um negócio para gerir, certo? Porque às vezes, se você pensar só em deslocamento, às vezes fica um pouco meio complicado. Eu não estou dando minha opinião, só estou desenvolvendo a ideia, tá bom? É, só deslocamento fica complicado para se manter, né? É para se manter, porque, por exemplo, Combustível. combustível, o deslocamento já vai englobar. Sim, sim, sim. Mas digamos, o seu. Bom, isso a gente vai falar sobre Não, e conhecimento. digamos que se acontece de quebrar um outro fio, o Isso, você que que você vai falar chega, para ele, né? é verdade, arruma o serviço, arruma o fio E quebra e outro. quebra outro, porque às vezes o chicote pode estar meio Já tá ressecado, tudo indo pelos mesmos caminhos, tá? né? Então, eu não estou pondo minha opinião, estou pondo os fatos aqui para a É. gente discutir. Legal? Bom, vamos lá. No final a gente chega a uma conclusão, beleza? Categoria 2, categoria B. Cobrar um valor mínimo de mão de obra. Então você já tem o valor mínimo estabelecido de mão de obra. Você tem o valor mínimo estabelecido já de mão de obra, certo? É legal ter, certo? Uns R$ 150 de valor mínimo para essas coisas. É mais ou menos o nosso aqui. Toninho Souza, O Toninho Souza, ele está comigo aqui nessa. A gente costuma cento e ter um. cinquenta reais, né? Ele coloca R$ 150. Tive que sair de casa. Nesse tempo, poderia ter feito outro serviço. É isso aí, meu amigo. Você vai ter que chegar na casa do cliente, estacionar seu carro, carregar sua maleta. Afinal de contas, você não sabe o que que é. Se você soubesse que era só um fio quebrado, você levava um alicate, uma fita isolante, alguma coisa assim, certo? Mas você tem que levar tudo. E você não pode marcar outro atendimento no momento que você está fazendo esse atendimento. É um bom argumento esse do Toninho. Nesse tempo poderia ter feito outro serviço. Legal. Léo Lucas, Léo Lucas, não faço mais nada menos que 100 reais. não faço mais nada menos que R$ 100. E é isso aí, ele estabeleceu um valor mínimo, certo? Independente ali de facilidade ou não, ele estabeleceu, ok? Regina Maria Correia Ribeiro, ó, mínimo R$ 120. A Regina também tem o valor mínimo. Outra coisa, Rogério, Rogério Silva, mesma coisa, cento e mesma cinquenta coisa, cento e reais. cinquenta Então tá reais. tudo Tá tudo mais ou dentro do menos. padrão ali, né? Nessa Nessa categoria, né? categoria, isso. O Rui Pedro Viegas de Almeida, 100 reais. R$ 100, é a mão de obra mínima dele, tá? Bom, No final, o Leonardo vai dizer quanto que ele cobrou, tá bom? Beleza? Ó, ponto ponto forte. forte. Vai lá. Clareza e padronização, certo? Você tem uma clareza já. Essa clareza é para você, entendeu? Você não fica pensando, quanto que eu cobro? Mas é tão pouca coisa. Quando você tem um valor mínimo que você cobra, já te dá muita clareza, certo? Ponto E o fraco. ponto fraco é o cliente pode achar que você está cobrando muito, tá bom? Mas era só um fio quebrado? Pois é, deixa eu até falar sobre isso daí, porque a questão não é essa. É só um fio quebrado e o cliente achar ruim por causa disso. A questão é o seguinte: a máquina estava parada, a roupa estava acumulando, certo? Estava só lavando e saindo toda sem torcer de dentro, sem centrifugar dentro da máquina. E o técnico foi lá, apesar de ser um serviço simples, ele foi lá e resolveu. Então é isso que a gente deve levar em conta, tá certo? Essa questão. Então, tipo assim, se o cliente achar que está caro, então é bom você nem mostrar também se você for fazer isso. Só um fio quebrado, então não vou. Sei lá também. Aí você, de acordo aí com sua maneira de trabalhar, com a sua consciência, você faz o melhor por aí, tá bom? Vamos lá. Categoria C. Categoria C. O pessoal que respondeu aqui na categoria C, ele diz assim, olha, cobrar pelo conhecimento e não pela dificuldade. Tá legal? É um pessoal que tá pensando. Humberto. Ó, Humberto, Flamengo de Santana. Ele colocou aqui. Como é que tá? Não cobro facilidade encontrada.
cobro pelo meu conhecimento. Ok. Conhecimento. Ele sabe o que está fazendo. Se o cliente soubesse, ele mesmo tinha chegado lá e arrumado. Então ele não está cobrando por um fio quebrado, ele está cobrando para que a máquina funcione. Fittipaldi, Amaral Costa. O problema não é apenas um fio, é o custo da formação e do profissional. É verdade, é verdade. Recentemente eu até contei uma história. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de uma história que aconteceu quando eu estava fazendo um curso, certo? Desses que eu faço de especialização. E o professor era no dia de final de campeonato, certo? A cidade estava parada, todo mundo lá na frente da televisão assistindo a final. E os alunos do curso, todos lá para aprender, certo? Aí o professor, naquele dia, falou: Olha, eu vou passar para vocês uma aula, uma lição muito importante na hora de você cobrar. Lembra do dia de hoje, quando estava todo mundo em casa assistindo a final? Eu estava aqui, você estava aqui aprendendo. Então, na hora de cobrar, lembra desse dia. É mais ou menos o que o Fittipaldi Amaral Costa falou. Andréa Carvalho de Brito. Bater com martelo, R$ 2. Saber onde bater, 998. 9.998 dólares. Tá em dólar. É que é uma história, né? Isso Isso daí é uma história, já contei ela, é Do do navio. mecânico de navio. Que ele foi lá, só deu uma marteladinha, funcionou o navio. Aí o cara achou caro que ele cobrou 10 mil dólares para arrumar. Aí ele falou: não, a martelada foi barato, foi só R$ 2. Os 9.998 é porque eu sabia onde bater. Não era bater em qualquer lugar. Eletromanutencista. Eu cobro o justo, valor do tempo empregado mais despesas. Legal. Ó, aqui, ó, o eletromanutencista colocou, ele cobra o justo, ele calcula o justo, certo? Não só o serviço em si, que o serviço é insignificante. É 2 centímetros de fita isolante ou um terminalzinho que você coloca, custa centavos. O valor do tempo, né? É. O Empregado mais tempo empregado despesas. e despesa. Despesa não é só o serviço realizado. Despesa é tudo que está Já envolvido. começa quando ele saiu, né? Não, começa quando ele atendeu o Quando atendeu, telefone. isso. Você, para ter um telefone, para poder atender, você comprou o telefone, você tem um plano, pode ser pré-pago, pós-pago, você está pagando, tá certo? Então tudo é despesa, que no fim do mês você vai ter que pagar. Então, ó, aqui, ó, segundo o chat GPT, ele falou: ó, esse grupo é excelente para a parte mais reflexiva desse vídeo. Então, talvez esse seja o grupo assim com o pé no chão, certo? Para a gente pensar a respeito. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Agora, o grupo D aqui, ó, cobrar mais fazendo revisão e dando garantia. É uma outra possibilidade. Ó, o Marcelo Alves ele coloca: cobro 250, faço a solda, coloco um tubinho termorretrátil e reviso o restante. Chama agregar valor, certo? Isso que ele falou. Por quê? Não é simplesmente chegar lá, passar uma fita isolante e encaixar de novo. Ele vai fazer uma revisão. Ele vai fazer uma revisão, ele vai dar uma olhada no resto da fiação, se o fio não está ressecado. Se for o caso, até orientar para trocar o chicote. Se eu não me engano, vai ter um desses comentários aqui, certo? Dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, o Matheus Carax. Ele coloca aqui, ó, revisão elétrica do chicote. Garantia se der problema. Então não é só você simplesmente colocar uma fita isolante e aí cobra lá uma taxa de visita mínima, uma coisa insignificante, R$ 70. E aí chega, passa 2 dias, o cliente chama de novo, porque o fio quebrou em outro lugar. É para a gente pensar nisso daí. Aí você vai ter que voltar, né? Então, cobra, eu chamo de agregar valor. Você chega, agrega valor e cobra um pouco mais. O cliente fica satisfeito, resolve o problema, tá bom? Então, no final eu falo sobre isso. O Wilson Soares, olha, ele diz que cobra R$ 190 e faz uma revisão nos terminais e dá garantia. Beleza. Fabiano Barros. Fabiano Barros. R$ 180, chicote. Chicote pode voltar a dar problemas. E o cliente cobra garantia. Isso aí. E aqui, ó,
segundo o ChatGPT, aqui você consegue elevar o nível técnico da discussão. Entendeu como não é uma situação simples? Quem sabe você que lá no começo você já chegou e colocou dessa forma. Não, cobro baratinho ou nem cobro, tá certo? Você sabia? Isso daí eu aprendi numa assistência técnica. Tanto eu quanto o Leonardo, nós já trabalhamos em uma assistência técnica autorizada, né? É isso. E uma das coisas que ensinaram para a gente lá é que se você fizer um serviço por cortesia, mesmo um serviço realizado sem cobrar nada por cortesia, você tem que dar garantia. Sabia disso? Pois é, então cobra. Pensa bem, né? Pensa bem, quer dar cortesia? Dá. Mas depois, se der qualquer problema, o cliente pode exigir que você arrume, tá? Você fez a cortesia porque quis. Então, esse nível aqui, ó, o D, cobrar, mas fazendo revisão, agregando valor ao serviço, na minha opinião, tá ganhando, tá? Mas vamos lá. O grupo E, não é só um fio, tem o risco técnico, o correto é trocar o chicote. Então é alguém que é mais ou menos que nem o grupo anterior, Wilson Sanches. Wilson Sanches. O correto é trocar o chicote da máquina e não fazer emendas. Ok. Sim, então é isso. Tá certo também. Inclusive, muitas autorizadas, elas orientam os seus profissionais a fazer isso. Tá legal? Davidson Santos, chicote pode estar comprometido. Óleo mecânica. Certo, ele já olha tudo, ele já faz um check-up geral. Não sei o que é isso aqui significa. Óleo mecânica. Ele já vai dar uma olhada. Ah, tá. Acho que é olhar, né? Eu acho. Óleo mecânico ou óleo? Não, deve ser. Eu acho que ele vai ver se tem mancha de óleo, alguma coisa sim, assim. Na fiação. Ele já vai dar uma geral nessa. Isso. Certo? Para não dar um orçamento só de fio quebrado. E é verdade, ó, tem muito profissional que às vezes entra em fria, porque chega, ele faz o mínimo e cobra baixo. E tem mais problemas, né? E aí, para o cliente, meu amigo, se você cobrou R$100 e você chegou, arrumou o fio, cobrou R$100, passou o dia, eu estou falando de máquina, mas, por exemplo, pode ser uma geladeira. Acontece muito, sabe? Você chegar numa geladeira e um fiozinho quebrado. Aí você cobra só o fio, você vai lá, arruma, cobra R$100. Aí passa 2, 3 dias, estraga o motor. Principalmente em geladeira acontece isso daí. Uhum. Às vezes o compressor está trabalhando com uma corrente muito alta. Ele já está na boca do... Estragou um relé, né? Só que aí não estraga o relé, pode estragar o fio também. Sim, sim. Antes do relé, pode ser que o fio ele aquece, queima, né? Ele fica escurecido e quebra. E aí você vai lá e arruma. Só que o que causou essa quebra do fio foi o compressor trabalhando com alta amperagem. E aí você cobrou R$150 e se lasca, certo? Porque o cliente ele vai querer. Parou. Aí você até explicar que agora é o compressor, o cliente vai te achar um cara desonesto. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. O que mais aqui que tem? Silvano Nunes da Silva, é isso? Vai lá. Clientes incentivam a canalice. Cobraria o valor do chicote. Ele foi meio radical aqui, né? O cliente, ele sempre vai querer pagar um pouco mais barato. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. O cliente ele sempre vai querer pagar um pouquinho mais barato. Certo? O que ele puder tirar, ele vai querer tirar. Não é incentivar a canalice, ele está vendo do lado dele. Agora você, como um profissional, você tem que se impor como profissional e falar, não, vamos fazer o serviço correto. Tá certo? Por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo onde eu falava de várias coisas. E uma das coisas que eu falava foi que eu não coloco o compressor recondicionado. Por que não? Porque eu já fiz isso no passado e só dava dor de cabeça. Então hoje eu não faço mais. Então, tem cliente que vai, mas ele não sabe, ele é só cliente. Se ele soubesse, ele mesmo arrumava. Então cabe a você como profissional chegar e conscientizar o cliente e fazer o serviço correto. Bom, chegou o momento da gente trazer a nossa opinião, certo? O Leonardo vai dizer quanto que ele cobrou por esse serviço e por que ele cobrou o que ele cobrou.
e eu vou dizer, na minha opinião, qual dessas categorias é a melhor para se trabalhar. Beleza? Só que antes, quero fazer um convite para vocês. Tá legal? Dá uma olhada aí, eu já volto. Vi seu vídeo só por um instante para te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada, aprende. Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu caso? Então vem para o portal. E você que já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem para o portal também. Por exemplo, Tecnologia Inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração, módulo de Tecnologia Inverter. Tenho dito, Tecnologia Inverter veio para ficar e os profissionais que não se prepararem vão ficar para trás, vão sofrer. E tem também o curso de controlador digital, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deveria subir nesse degrau, porque eu conheço muitos profissionais bons de refrigeração que deixam de colocar dinheiro no bolso porque não sabem mexer com controlador digital. Tá afim? Link na descrição e link no primeiro comentário fixado. Só clicar lá e vem estudar comigo. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, estamos de volta por aqui. Beleza? Bom, na minha opinião, tá? O Leonardo daqui a pouco vai dizer quanto ele cobrou e por que ele cobrou o que cobrou. Mas na minha opinião aqui, ó, deixa eu voltar aqui. O que mais faz sentido aqui seria a categoria C, cobrar pelo conhecimento e não pela dificuldade. Tá certo? E a categoria D, cobrar fazendo mais. Aqui eu não colocaria cobrar fazendo mais. Cobrar o agregando justo, né? valor. Isso. Tá certo? Cobrar agregando valor. Fazendo a revisão e dando garantia. Então você não vai se limitar ao fio quebrado. Você vai ver por que o fio quebrou, vai examinar, no caso, o chicote, vai examinar o resto do equipamento. Se for uma geladeira, vamos medir a corrente desse compressor. Assim, quando é feito a troca de mecanismo desse tipo de equipamento, de uma máquina de lavar, técnicos não colocam a presilha, né? Tem isso e também. E a fiação fica solta. Eles quebram ali, soltam o mecanismo aí a máquina e não colocam. Fica balançando Isso. E acaba que os fios quebram. Vibra muito, né? Aquela parte de baixo. Todo dia o cara tem que estar voltando. Então o correto, na minha opinião, o correto é a gente agregar valor, tá certo? Agregar valor fazendo uma vistoria geral, tá bom? Por exemplo, numa geladeira, uma forma, digamos, uma geladeira comercial, por exemplo. Isso daí a gente faz em todas que a gente vai. Qualquer serviço que a gente faz em por exemplo, um balcão refrigerado, a gente dá uma limpada no condensador. Já melhora muito o desempenho da geladeira. Então a gente não se limita só ao fiozinho quebrado. Sempre faz algo mais para poder cobrar um preço justo, que vale a pena para a gente, mas também entregando um valor para o cliente. Beleza? Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião, quanto você cobraria e em qual categoria dessas você se encaixa. E agora eu vou perguntar para o Leonardo. Quanto que você cobrou e por quê? Então, eu cobrei R$100 do seu João. Por quê? Porque ele é um cliente antigo, né? A gente está com ele aí muitos anos, ele sempre vem fazendo serviço com a gente. E eu expliquei, né? Eu vou colocar um terminal aqui e vou conectar e ela vai funcionar. Sua máquina vai funcionar. E por isso eu cobrei esse valor, R$100. Então é isso, tá? Então eu acredito que é o seguinte, você tem que encontrar o meio termo em todas essas categorias, tá bom? Eu diria o seguinte, de repente, você vai fazendo um serviço e você entra numa casa que você percebe que talvez seja alguma pessoa muito humilde, tá certo? E se você, de repente, quiser fazer algo para ajudar mesmo, fazer bem barato, ok. Eu acredito muito em Deus e acredito que Deus abençoa quando você age dessa forma. Tá certo? Mas eu creio também que você não está para brincadeira. Então, quando for para cobrar, cobra direito, faz. Mas vê também, é um cliente já antigo, é um cliente que sempre faz, sabe? Porque tem cliente que só quer orçamento e nunca fecha.
É um cliente que sempre está fechando com você, sempre que dá um problema, ele faz, ele te indica. Vale a pena talvez cobrar um pouco menos. É o primeiro atendimento? Cobra um pouco mais. Tá certo? Faz essa revisão. Porque tem todos esses prós e contras. Beleza? Eu sei que não é fácil nessa hora de tomar essa decisão, mas é necessário. Legal? É isso aí. Bom, eu já vou me despedir do Leonardo, já vou apagar a telinha pessoal. dele aqui, tá certo? Mas aí, não vai embora ainda não, tá? Eu tenho mais uma coisa para falar com você. Valeu, Léo. Falou, valeu, pessoal. Valeu. Bom, o que eu tenho para falar é o seguinte. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave lock, sacadores de mecanismo são apenas alguns das ferramentas, né, que a Elite desenvolve. Tem muito mais, ferramentas que talvez você nem conheça, mas estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br. Samatec é detentora da marca Elite. Clica na aba Elite, vai com calma, porque tem muita coisa lá para você descobrir. Michande Gases Industriais. Michande sabe tudo de nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores. Tudo com garantia e procedência. Tá certo? Tá em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto lá. Já leva seu equipamento prontinho, carregado, pronto para usar. Tá em outro lugar do Brasil? Conversa pelo WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Tá aqui. Eles enviam para todo o território nacional. E Cares Frio. Cares Frio, na minha opinião, é uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Certo? Cares Frio, inclusive, vende no varejo com preço de atacado, tá certo? E para todo o Brasil. Entra no site caresfrio.com, dá para comprar totalmente online, sem conversar com ninguém, mas se quiser o atendimento de um vendedor, é só clicar no botãozinho de WhatsApp, você fala, tem uma equipe completa lá para te atender. Tá legal? Agora, tem um convite da Cares Frio, tá a fim de participar de uma palestra do pessoal da Embraco. Eles vão fazer uma palestra sobre compressores inverter, sobre placas inversoras. Tá a fim de participar? Lá no auditório da Cares Frio. Cares Frio fica ali na Alameda Glet, tá certo? De frente com a delegacia. É porque eu não tenho o número deles agora, mas de frente com a delegacia. Vai ser dia 26, às 17h30. Só que chega um pouco cedo, porque tem um auditório legal lá na Cares Frio, porém, talvez não caiba todo mundo. Então chega cedo para garantir seu lugar. Aqui o Leonardo abriu para mim. O endereço é Alameda Glet 858. Tá bom? Cares Frio aparece lá. Segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. 17h30. Chega antes e garante seu lugar. Valeu? Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Não deixa de comentar essa questão. Que categoria você se encaixa do assunto que a gente tratou. Até a próxima. Valeu. Tchau.